Fala rapaziada, beleza? Começando aqui o The News, episódio número 3. Dessa vez meu convidado especial aqui, nada mais, nada menos que Epitácio Pessoa, vulgo Taquinho. E aí, Taquinho? Beleza, Fadezão? Tudo bem, mano? Fala aí, Bonner. O que nós vamos fazer aqui pra vocês? Trazer as notícias mais quentinhas do cenário mais uma vez. Então, ó, tô com uma lista aqui, Taquinho. Mandei no seu celular pro sinal porque eu tá gravando, mas ninguém precisa saber disso. Entrou na rotação o mapa da Vertigo, Taca. Aí eu te pergunto, você é um cara garoto ainda comparado com o verdadeiro aqui. Eu joguei muita Vertigo de Dona House. A tática que eu mais usava era para dar o pezinho no boost. Ainda tem como dar pezinho no boost lá ou não? Então, primeiramente boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Mas então, o mapa da Vertigo aí voltando é um negócio meio que... Eu sei que você assistiu uma demo já hoje também, né? Assisti uma demo hoje da Vertigo, mas mano... Você chegou a ver essa posição que eu falei? A galera cachava e subia numa escadinha, pá, tava lá na base dos caras já. Perdido que... Segue no tiroteio. Não sei nem o que tá acontecendo no mapa. Tentei assistir uma demo hoje, nem o que tá acontecendo. Pois é, faz tempo que eu não jogo também. Sendo bem sincero pra vocês, a gente tem tanto trabalho fazendo os outros mapas que a Vertigo, vamos deixar a galera desbravar ela primeiro. Alguns mapas iniciais aí pra depois a gente pegar pra ver. A galera estuda e nós copia. Mas sendo bem sincero, não gostei da Vertigo ter sido adicionada. Acho que tem tantos mapas competitivos no CS que poderiam ser olhados pela Valve. Tuscan, né, mano? Quem lembra da Tuscan, CPL 1000 do CS.6 no passado, tinha aquele gato na parede, lembra disso daí? Era um mapa fera. Cubble, porra, a gente agradeceria, né, se voltasse a Cubble, seria muito bom. Mas acho que Vertigo... Vamos ver, a gente pode estar enganado, né? Talvez saia um mapa legal aí, vamos dar uma chance também. Notícia quentinha agora, jogador novo da Cloud9, hein? Cloud9 a gente gosta, uma das melhores equipes americanas que agora tá aqui, tá com roster internacional. O Flush acabou de sair, o Kyoshima acabou saindo também, os caras tinham mandado bem. Entrou nada mais, nada menos que o Kajumba, como a gente gosta de chamar o K1B ou o Kaju Newbie para os brasileiros, que é o Kaju NB. O que você acha do Kajumba? O que você acha que essa adição dele pro Cloud9? Conta alguma coisa pra nós aí, Pepitas. Então, o Kajumba é um jogador experiente, né, mano? Jogador experiente, o Cloud9 tá passando aí por várias mudanças ultimamente. Ó, a gente muda, mas os caras mudam mais, viu? Nossa senhora, os caras tá mudando, mas também é muito azar também. Problema pessoal agora do Flush, infelizmente. Teve um problema teve problema de saúde. Aí rola treta, aí não sei o que, os caras estão bem estáveis, mas eu acho que o Kajumba, ele tá mandando meio mal aí nos últimos tempos, mas... Cara, o K1B era um cara que jogou com a Astralis, pra quem não lembra. Ele jogava junto com o Kierb e junto no time da Astralis. Na época eles não tinham o Magisk ainda. Jogavam com os caras do TSM, muito antigos, então jogaram vários Major com esses caras, mandavam bem. E ele acabou saindo pra entrar o Kierb no primeiro momento, ou jogou com o Kierb, não lembro agora. Eu acho que ele saiu pra entrar o Kierb. O Fetiche saiu pra entrar o Kierb, se não estiver enganado. O K1B chegou a jogar com os caras. Eu creio que sim. Dupree, Zipnix e Device sempre estavam lá. Aí entrou o Magisk e o Glaive, né? Então o Glaive entrou no lugar do K1B, se eu não estiver enganado. E antes era Dupree, Device, Zipix, aí Fetiche, K1B e quem mais? E Fetiche no início. Aí depois o Fetiche saiu, entrou o Kirby. Aí depois saiu o K1B, entrou o Glaive. Mas então, eu acho que é um bom jogador, muito experiente, porém eu não sei se é a solução que os caras precisam agora lá no Cloud9. Bom, o Cloud9 que eles mais precisam de fato é fechar uma line-up e dar um tempo, né, cara? Porque se toda hora você ficar trocando line, os caras talvez tenham um camp bom ali ou dois campos bons, mas não vai ser nada muito diferente disso. Outra parada aqui tá aqui, ó, o cronograma da Blast Pro Series Miami revelado. Os times são praticamente os mesmos que jogaram no Brasil, com exceção do Ninja de Pijamas que não vai estar lá e do time da Ence. E entrou o Na'Vi e o Liquid no lugar. Cloud9. Perdão, o Liquid estava lá também. Liquid já estava, exatamente. Cloud9, então temos duas equipes americanas, é lógico, o campeonato em Miami, né? Faz todo sentido essa troca, pra torcida ter bastante coisa pra torcer. Na'Vi é o Na'Vi, né, cara? Estão jogando pra caramba, classificaram pro playoff aqui também no campeonato na China. Então vai ser um campeonato super legal, inclusive a nossa estreia será contra o Na'Vi, e é um dos assuntos aqui de hoje. Jogar contra o Na'Vi é sempre um desafio, cara, que eu sempre gosto de falar que o Na'Vi é um time muito esquilado, um time que sempre força os rounds, né? E agora com essa economia os caras devem estar adorando, que tem mais rounds armados para serem jogados. Tem o Simpão do outro lado, sempre teve aquela rivalidade entre Simple e Cold, né? Em 2017, 2000, inclusive foram protagonistas, né? Dos melhores do ano. E agora o Simpão deu uma subida e vamos ver se não recupera agora. O Cold vai descer além nele nesse campo, eu tô sentindo. Bom, acho a nossa história assim, desde que eu entrei nesse time, a gente teve no começo bem difícil contra o Na'Vi, a gente sempre perdia pros caras. Aí depois a gente começou a dar pau nos caras tudo que é jeito. Só jogo clássico. Eu gostava de chamar de EU Clássico. Clássico. LG contra Na'Vi era chamado de EU Clássico. Era tipo o Barcelona e Real Madrid. A gente começou a dar pau nos caras, ou seja, eles deram pau em nós antes, deram pau. E agora tá meio que equilibrado o negócio. Né? Eu acho que recentemente eles têm vencido mais a gente, ainda mais quando o TAC ficou fora do time e foi pra Liquid. Eles bateram mais na gente do que a gente bateu neles, era um time difícil de jogar contra, mas não se enfrentamos muito também. Foi uma outra oportunidade. Então agora vai ser um
um bom desafio também. Além disso, uma outra notícia aqui, ó, quem lembra aí do nosso parceiro Foxinho, Ricardo Pacheco, o grande Fox, ele tá montando um time, na verdade ele teve aí o Kill Dream, que jogou no time do ZQK, inclusive, na época que o ZQK tava explorando aqui fora. Nos Estados Unidos, né? O Kill Dream foi morar com os caras, se não tiver enganado, um português, exatamente, e aí ele entrou agora para o Giants, que é o novo time do Fox. Então o Foxinho já montou um time português de novo, e a gente aproveita aqui, ó, para mandar nosso abraço para a torcida de Portugal, que sempre nos acompanha também, sei que tem muita gente aqui no YouTube de Portugal. Um grande abraço para vocês, boa sorte pro Foxinho nesse camp. Tem algum recado aí pro Fox, tá? Pô, Foxinho, saudade, meu parceiro, dá-me boost. Dá-me boost. O Foxinho foi um cara sensacional que mostrou um pouco do que é Portugal pra gente, né? A cultura, etc. Que é muito parecida com a nossa. Parceiraço nosso. Parceiraço. E eu espero também, os caras jogaram, eu sei que os caras jogaram os campeonatos aí em Portugal ano passado, mas eu não joguei, pô. Eu quero ir, jogar, pelo amor de Deus. Um abraço lá. Eu quero jogar um campeonato de Portugal esse ano, espero que tenha uma Blast ou alguma coisa assim. Tomara que tenha alguma coisa lá. Inclusive tem, né? Blast Lisboa teve, ou já foi? Já teve ano passado, parece que vai ter um esse ano. Então se vem em breve, hein, Tugas? Outra parada que rolou aqui, tá aqui, ó. Alguns brasileiros foram destaque na HLTV.org nessa semana. Para quem não sabe, tem uma parte ali do HLTV.org que fica mostrando as melhores estatísticas dos jogadores durante a semana. E a gente teve ali 3 jogadores que destacaram bastante. O Hardzão teve o melhor rate em 2.0. Significa que ele está mandando bem aí nos campos do Brasil. O VSM apareceu bem no dano por round e também no Open Kills. Então o VSM despontando, inclusive eu abri hoje o HLTV.org e eu vi o VSM lá com o maior dano por round. Ele estava com 96 de dano por round. Exatamente, eu vi isso, cara. Eu vi isso abrindo para ver notícia. Absurdo. Então mandando muito bem aí o VSM também no Brasil. A gente teve a chance de jogar contra o Detona um pouquinho, os treinos lá no Brasil. O molecada estava jogando bem mesmo, até surpreendeu um pouco o nível da galera que está num nível bem bacana. Então, parabéns pra molecada. E o último que apareceu lá dessa semana que a gente pôde ver foi o Able J, do time da Fúria. A Fúria que tá despontando aí, a molecada tá numa crescente incrível. Parabéns pro Able J também, que é um support player, né, tá? Que muita gente fala do Cacerato, muita gente fala do Vini, fala do Yuri, mas o Able J eu vejo ali, cara, o cara sempre tá mandando bem também nas partidas, um cara sólido, bom jogador também. Também acho. Eu acho que é o que você falou, a gente sempre vai com a perspectiva um pouco abaixo ali, quando a gente foi treinar no Brasil, mas a rapaziada tem mandado bem. Com mais experiência aí, quem sabe a gente vê um desses jogadores no futuro. Sim. Até jogando no MIBR ou jogando em outra equipe, outra equipe brasileira. Galera do meu YouTube aqui sabe já, eu tenho mais 2 meses de vida. Não, mas é legal também ver outros times, né? A Fúria agora, por exemplo, andando bem legal. Muito bacana. Eles vão ter um campeonato legal no Brasil para jogar, inclusive, nós vamos acompanhar de longe, mas vamos acompanhar. Bem legal, espero que eles mandem bem. Parada que rolou aqui, ó, parece que o LDLC, que é um time francês, um time que já teve muitos jogadores aí, um time de segundo escalão da França, que recentemente tinha o Amanek, o Alex acabou entrando no Vitality agora, o Amanek foi pro G2, os caras montaram aqui um novo time. O time tem o Sixer, que é aquele AWP lendário, cara. O cara jogava muito no ponto 6, jogou também no time do Envy, quando esse time estava ainda existindo com a lineup francesa. Ele montou um time com o XMS, que o XMS, meu amigo, você tá parecendo o Nicolau e o FNX, mano. Você fala que aposentou, mas você nunca aposenta, né? Não, esse cara falou que ia aposentar, tá? Falou. Mas eu sempre achei ele um bom jogador, cara. XMS? Achava ele um bom jogador. Voltou então o Sixer e o XMS, eles jogavam junto no Envias antes. Estão jogando com o Matt Hand, que é um outro francês, com o Voduvec, que inclusive jogou nos Estados Unidos junto com o Amanek. Com o Amanek. Qual que é o nome do time dele? O time do Shangaris. Era do Misfits. E tem o Toinu, que o Toinu ele é AWP. Toinu AWP parrudo. Esse cara aí sempre foi da DLC, o Toinu. Sempre foi. Saiu. É sempre montado as line-up ao redor dele. E o Toinu ele é belga e os outros 4 são franceses, né? A belga, que é na região ali da França, eles têm bastante. Todo mundo fala francês. Não, Screen é belga também, o Existis é belga também. Jogadores que a gente está acostumado a ver aí no cenário francês. Agora um pouquinho sobre o cenário nacional. A Fúria foi campeã da Mountain Dew Liga Norte-Americana e eu vi alguns tweets, inclusive eu escrevi um tweet do Chris Guedes, acho que foram 20 vitórias e 0 derrotas. A molecada passou o pano na liga, meu amigo. Parabéns pra galera da Fúria. Tá bonito de ver. Só como comparação, na época da GA, quando a gente veio na GA, que a line era 2016. eu, Henrique, Lucas, Fênix, 2015 talvez, né? 15 para 2016. Não, 2016, 2015. 16 foi os Major. 2015, a gente também fez, foi uma divisão a menos e a gente fez um 19-1. Os caras superaram então. Os caras superaram numa divisão maior, então tá de parabéns a Fúria. Tem jogado bem o time da Fúria. Bastante propriedade. Parabéns pra molecada aí, Guerrinho, inclusive, que tá dando coach pra molecada. Guerrinho que tem muita história. O Jaime também, que tá gerenciando a molecada. O trabalho tá sendo bem feito, parabéns. Outra parada aqui, ranking brasileiro de CSGO em abril, a Detona apareceu como primeiro, hein? Como a gente falou, a Detona tá despontando mesmo no Brasil, molecada mandando bem. E é legal falar da Detona, cara, porque menos de um ano atrás, muita gente
tava falando desse surgimento da Detona. Os caras acabaram chamando alguns jogadores aí da velha guarda, acho que o Hicks tá no time da Detona agora, né? O cara que o coach. O Hicks é o coach, exatamente. Ele também jogava com o Guerri na época, então os caras até tinham uma história naquela época do CS.6. Os caras tinham uma famazinha de pronet ali no começo na Gamers Club. Normal. Tinha um papinho rolando e todo mundo que começa é assim, né? Encontra resistência. Eu e o coach, que nego chorava pra gente no começo. Você não... Não chorava pra você não, tá? Eu chorava demais. Será? Não, mas é normal ter rolar esse show assim, porque chega um cara do Até se nada provar, sentando chumbo em todo mundo, VSM, eu lembro que a galera chorava Tá, no VSM, chorando pesado. sentando chumbo em todo mundo, não sei o que. Mas é isso, só Tem que ir na lã e repetir, acho que a molecada tá conseguindo, né? Isso que é tão legal. Então Exatamente. agora com o melhor time brasileiro. No Brasil tem Detona, Time Showtime, que é o Imperial, jogou Isurus, que é da Argentina, Sim. né? Mas é brasileiro Tá também, na joga cena. tá na cena. Tem o W7M também. W7M, que tava super bem há um Então, tempinho atrás aí. Tem a PEN, a própria PEN. Falando do W7M, vou puxar aqui a segunda Opa. notícia aqui, que tá inclusive no site da WC5, quem quiser acompanhar. W7M venceu a Isurus e garantiu a última vaga para Dreamhack Hill, ou seja, conseguiram desbancar os irmãos! Aí sim, W7M! Não, mas então, tá boa a rivalidade lá no Brasil, hein? Tá boa, velho. Os caras estão vários times. Vamos ver os times que vão jogar lá? Vamos. Quem vai estar no Rio de Janeiro, galera, na Dreamhack Hill? Esquecemos do Sharks, né? Fúria, Sharks, que é o time do Nakana, RCF, molecada que tava despontando também. Já viajaram várias vezes. Gente pra finíssima. fora, gente finíssima. Luminosity, 3 brasileiros. A Vanguard tá indo pra lá, olha, cara, vou falar pra vocês, viu? A Vanguard, timão, viu? A Vanguard ter feito cada jogo lá aqui na cena europeia, cara, porque os caras estão jogando demais, velho. Cara, eu vou falar pra você um negócio, viu? Pra mim, a Vanguard e Valiant são favoritos nesse campeonato. Depois do Vanguard veio o Valence, completando o 5º time. O Valence foi o time que nós jogamos também lá na China da BSG ou não? Não, mas eles estavam lá também. Estavam na outra bracket lá também. Tem o Agol aqui. O Agol foi o que nós jogamos a NUC contra eles, nossa primeira estreia na NUC, um time bom também. O United está com uma lineup nova, já teve uma lineup melhor na minha opinião, mas os americanos são esses caras pulgueiros, os caras sabem jogar, não é brincadeira não. E o W7M Game, então tem 4 equipes brasileiras e 4 times gringos e vai ser um camp legal, cara. O Avanga pra mim é favorito desse camp. Acho que a Fúria chega forte também pra representar os brasileiros. LG tem a molecada toda que vai. O Avanga é um time, os caras são bem, aí chega do nada os caras tão muito ruins. Cara, o Vanguard é um time que, pô, primeiro, os caras tem o Jamie, que é um WP bom. Bom WP mesmo, sólido eles demais. Eles mudaram agora? Krisen, Kickert, esses caras têm os caras bons. E esse time dá muito gamble, cara. A gente assiste alguns jogos aqui, é papo de na Inferno CT, de repente ter 4 caras no B, no 2x0. Os caras é um time que joga inteligente, cara. Então. É bem difícil jogar contra esse time. É difícil jogar contra. E vamos ver como é que vai ser. A torcida nossa vai ficar aí pros brasileiros, é claro. Com certeza. E Luminosity, a gente sempre espera ver coisa legal dos caras. Afinal, tem a molecada aí que tá mandando bem em 2016, 2017, assim como nós. Vamos ver se eles conseguem já fazer um bom evento também. Boltão, Henrique, Luquinha. Exatamente, pô, tem que respeitar os meninos, hein? Ô, vamos aparecer, Luquinha e Henrique. Vamos dar bala, molecada. Pô, vamos acordar. Então é isso, galera. Fechamos assim aqui as notícias. Pra finalizar, vamos falar um pouquinho do torneio aqui, nossa participação. Galera, de novo, não foi o que a gente queria, mas foi um campeonato que deu pra gente testar algumas metodologias ali de como ir pro jogo, de preparação, de quanto a gente queria assistir do adversário, como é que a gente ia preparar o nosso plano. E algumas coisas foram positivas, apesar de a gente ter falhado em momentos críticos e não ter conseguido ir muito bem nas partidas, teve muita coisa positiva e vai servir de aprendizado pra gente pro próximo camp. A gente acabou vencendo só a equipe do Panda, que era a equipe chinesa. Perdemos de 2x1 pro Renegades, vencendo apenas um mapa. Perdemos de 2x0 para a equipe do North e do NRG. Então não foi um resultado satisfatório, mas o nosso time vai testar ainda outras coisas no próximo campeonato. Estamos com uma outra mentalidade e não vou ficar dando muito spoiler aqui do que a gente vai mudar ou não, porque a fase não tá boa, né, galera? Não tá ficar dando muita dica nem muito alerta, mas o time tá cabeça erguida, todo mundo bastante unido. E vocês estão torcendo e dando muito suporte também pra gente, que é importante. Então, eu acho que isso é o principal. Parece até balela quando a gente fala, né? Que a gente tá, vamos mudar, vamos tentar. A gente tá tentando bastante coisa, a gente tem plena consciência que a gente vai melhorar, a gente sabe o quão bom a gente é. A gente não precisa aprender a jogar CS, todo mundo pode ficar tranquilo. Mas tá todo mundo com a cabeça bem boa, a gente tá trabalhando pesado bastante. Hoje teve treino já, amanhã vai ter vários mapas de treino também. Estamos bastante empenhados, então empenho não vai faltar, rapaziada, a gente tá lutando bastante. Muita gente tá falando também, pô, vai pra menos campeonatos, isso aí pode estar atrapalhando vocês. A gente também percebeu que isso acabou sendo um erro nosso, galera. A gente acabou marcando muitos campeonatos consecutivos, e sendo bem sincero pra vocês, se a gente tivesse sido melhor em alguns deles, acho que ia estar mais tranquilo, né, a hype, ia estar mais tranquilo o sentimento, mas como está sendo decepção atrás de decepção, tá ficando cada vez mais difícil, a gente tá meio que se afundando nesse buraco no momento. Mas são compromissos assumidos, a gente não tem como simplesmente abandonar as competições, é meio complicado isso, mas nós vamos nos precaver e nos programar um pouquinho melhor para as próximas, porque de fato, numa situação onde os resultados não estão vindo, fica difícil mesmo. A primeira season do ano, a primeira temporada do ano. E nós tava louco para jogar, também falar a verdade, vai estar. A gente chega em janeiro, 20 dias de férias, chega em janeiro lá, nós tava louco pra lá jogar. em casa, eu quero jogar 15 campeonatos no mês, mas não é bem assim.
Essa primeira season não tem o que fazer mais, a gente já tem compromissos já assumidos, mas para a segunda vocês podem esperar. É o último camp também agora, né? Praticamente dessa bootcamp, viagens nossas, vamos ter um pouquinho de folga ali, não muito, mas algumas semanas de folga, voltar para os Estados Unidos e aí seguir a vida. A gente vai ter tempo para treinar, tempo para viver um pouco a vida, menos tempo de avião, tempo para se preparar para os jogos, tempo para mudar coisas dentro do time. Resetar, começar novamente. Mas de qualquer maneira, vamos para a Blast Cultura, já queremos fazer melhor nesse torneio, quem sabe beliscar uma final ali, quem sabe a taça. Então galera, valeu a todos que torceram nesse campeonato aqui na China, obrigado a todos que assistiram aqui o The News, não esqueça de se inscrever no canal, acompanhe também o canal no YouTube aqui do Taquinho, que ó, já pegou mais de 100 mil inscritos e não pegou a placa ainda. É que ele não é youtuber, né? Entre que o Taquinho, mas é isso aí, valeu rapaziada, Taquinho, ó, tamo junto, nós vamos apresentar para vocês o programa semana que vem, um abraço. Semana que vem, com mais estrutura, a gente vai até comprar um paletó. Vamos botar um terno, uns negócios diferentes. Falou, galera.